Tá precisando fazer cálculos de acumulação dentro do Power BI? Não sabe qual que é a diferença da Dates YTD para Total YTD? Ou até mesmo você não conhece as funções que quer aprender agora? Então fica aqui que no vídeo de hoje a gente vai ter uma aula completa sobre essas duas funções de inteligência de tempo aqui dentro do Power BI. Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos. E no vídeo de hoje falaremos então sobre essas duas funções importantíssimas que a gente tem aqui dentro do Power BI. São funções de inteligência de tempo, ou seja, funções que utilizamos para fazer análises temporais. Antes de a gente começar então, se você não é inscrito no nosso canal, clica no botão que está aqui embaixo para você se inscrever e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Clica no joinha também para o YouTube propagar esse conteúdo para ainda mais pessoas e bora pro vídeo. Seguinte, pessoal, aqui para a gente começar, né? Eu vou inserir aqui uma tabelinha, uma matriz na verdade, tá? Dentro dessa matriz eu vou colocar aqui o meu ano, ok? Vou arrastar aqui o ano, ó, para dentro de linhas, ok? Vou arrastar aqui o meu nome do mês para dentro de linhas também, para a gente conseguir agregar tudo isso. E vou arrastar o meu dia aqui para dentro, tá? Legal, tá tudo ali dentro. Vamos aumentar um pouquinho aqui os valores. Não só os valores, mas os row headers também, né? Aqui texto, deixa eu aumentar um pouquinho. Acho que aí tá suficiente. Se ficar pequeno depois a gente vê, tá? Seguinte, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? O que é a Dates YTD? Antes de mais nada, esse YTD significa Year to Date, ou seja, ela acumula dentro do ano. Ela vai acumular de janeiro de 2018 a dezembro de 2018, por exemplo, e quando a gente chegar em janeiro de 2019, ou seja, quando a gente mudar o ano, essa função vai zerar e vai começar a contar para mim tudo novamente, começar a acumular tudo novamente, ok? Vamos primeiro aqui inserir uma tabela de medidas então, porque a gente vai precisar calcular 3 medidas ao longo da nossa aula. A primeira é de faturamento, que é o que a gente vai acumular, e depois as nossas duas funções, que é a Dates YTD e a Total YTD, ok? Então eu vou vir aqui na minha guia Home, vou clicar em Enter Data aqui em cima, vou inserir aqui uma tabela de medidas então, ok? Vou clicar com o meu botão direito aqui, vou inserir uma nova medida, e vou chamar essa nova medida de faturamento, ok? Chamo ela então de faturamento. Faturamento, ok. Vamos lá. Vou inserir aqui uma função soma para somar a minha coluna de valor total. Muito simples, muito rápido, muito fácil, ok? Então, tenho aqui minha medida, eu vou excluir essa coluninha 1, ó. Deixa eu dar um delete nela aqui, só para a gente conseguir promover a nossa tabela de medidas, tá? Então, estou deletando ela aqui. Minha tabela vai ser promovida neste exato momento. Prontinho, vou arrastar o meu faturamento aqui para dentro dessa tabelinha agora para vocês verem que interessante que fica, ó. Tá vendo que 2019 aqui ele sumiu porque eu não tenho faturamento de 2019, tá? Se eu não estou enganado, não tem faturamento de 2019. Então eu fico aqui com 2018 e 2020 apenas, não tem problema, tá? O que a gente consegue ver aqui, pessoal? Deixa eu aumentar um pouquinho os valores agora também. Valores. 15 acho que é o suficiente. Se vocês separarem, pessoal, eu tenho aqui então o meu histórico de faturamento. Em janeiro de 2018 eu faturei 6 milhões, 5 milhões, 5 milhões, 4 milhões, 2 milhões. Beleza, aqui um faturamento comum de uma empresa, né, que tem seus altos e baixos ali. Então basicamente um gráfico ficaria mais ou menos dessa forma, né, com altos e baixos aqui. Agora a gente vai calcular então a nossa função Dates YTD, né, a nossa acumulada do ano. Eu vou clicar com o meu botão direito aqui em medidas, nova medida, e irei inserir agora então o meu faturamento acumulado, ok? E vou inserir aqui então uma função calculate. Por quê, pessoal? A função Dates YTD, ela precisa de uma expressão para acumular. Eu preciso mostrar para ela o que ela vai acumular. Nesse nosso caso, a gente está utilizando o faturamento. Mas poderia ser uma quantidade, poderia ser um lucro, enfim. Qualquer outra medida que você queira calcular, beleza? A expressão da nossa função calculate, então, é a medida que a gente quer acumular. No nosso caso, a gente vai entrar então com uma medida de faturamento. Beleza? E por fim, a nossa expressão de filtro da calculate é então a nossa função Dates YTD. Eu gostaria de chamar a atenção para você aqui em 2 itens, tá? 3 na verdade. Além da função Dates YTD que a gente tem aqui dentro, a gente vai ter também a função QTD e a MTD. O que significa isso? YTD é Year to Date, acumulado do ano. A QTD é Quarter to Date, ou seja, acumulado do trimestre. E a MTD é a Month to Date, é o acumulado do mês. A gente vai fazer essa Month to Date aqui também, tá? Ou seja, ela acumula dentro daquele próprio mês. E a gente vai ver na prática como é que fica isso daí, tudo bem? Então olha só que interessante, vou entrar com a minha Dates YTD primeiro, tá? E ela tem somente um argumento, tá? Esse Year End Date a gente pode ignorar porque ele é opcional. Esse argumento Dates, pessoal, nada mais é do que a sua principal coluna
coluna de data do seu modelo. Ou seja, possivelmente, né, em 99% de certeza, que é a sua coluna de data da D calendário, tá? Ou seja, dentro da D calendário a gente tem o maior volume de datas possível, ou seja, ela vai desde o primeiro dia do menor ano até o maior dia do último ano. E por que isso é importante? Se aqui dentro desse argumento você informar uma data, uma coluna de data, perdão, que tenha poucas datas, você não vai extrair o máximo de inteligência que você tem dentro da função datesYtd. Por isso, aqui o mais recomendado é que você utilize a coluna de data da D calendário, tudo bem? Então, olha só, D calendário, data, fecho a minha datesYtd, fecho a minha calculate, ok? Vou dar um zoom aqui, pausa o vídeo, qualquer coisa para você tirar as suas dúvidas e vamos lá. Vou arrastá-la aqui para dentro agora dessa mesma tabelinha, pessoal, e olha só o que vai acontecer, que interessante, ó. A gente vai ter aqui então o nosso mesmo faturamento, ó, em 2018 de 93 milhões, e olha só o que acontece. Em janeiro de 2018 eu faturei 6,8 milhões. Em fevereiro, eu faturei 5. Então, olha só, 6 mais 5, né? Lógico, estou arredondando aqui, tá? 12. 12 mais 5, 17. 17 mais 4, 22. 22 mais 2, 25. E assim sucessivamente. Repare, pessoal, que quando a gente tem uma receita acumulada, ela nunca, jamais será menor do que a receita do mês anterior. Ou seja, enquanto a gente tem gráficos de faturamento comum com altos e baixos, o gráfico de faturamento acumulado, ele sempre será dessa forma, nunca menor que o outro. Isso quando a gente está falando de faturamento, tá? Por quê? Porque não existe faturamento negativo, concorda? O mínimo que uma empresa pode vender é 0, mas ela não pode vender negativo. Por isso, esse gráfico aqui, ele nunca será negativo, ele sempre será crescente, tá bom? Então, se você reparar, ó, o último de dezembro, tá? O último faturamento de dezembro, ele é igual ao faturamento total daquele ano. Por quê? Porque eu acumulei o ano inteiro, o faturamento de janeiro, com o de fevereiro, com o de março e assim sucessivamente até chegar em dezembro, que dá o meu faturamento total. Tudo bem? Então, esse aqui é a nossa datesYtd. Antes da gente ver a MTD, que eu já te falei que a gente vai ver, olha só que interessante. Quando a gente muda o ano, vai para 2020, por exemplo, ele começa aqui em janeiro, ó, a contar novamente o faturamento daquele ano, tá? Então, virou o ano, ele zera. Virou o ano, ele zera. datesYtd acumulado do ano, tudo bem? Agora, né, novamente, antes da gente entrar aqui na MTD, a gente vai vir aqui para o nosso exercício número 2, onde eu vou mostrar para você uma variação dessa tabela, que é dessa função, perdão, que é a nossa total YTD, e vou te mostrar a diferença dela. Vou inserir a mesma matriz, ó, então posso até copiar e colar, na verdade, para a gente economizar tempo, ó. Deixa eu dar um Ctrl C aqui, dar um Ctrl V aqui, vou remover esse faturamento acumulado que eu tenho aqui dentro, tá? E agora vamos inserir uma nova medida, e essa nova medida eu vou chamar de faturamento acumulado 2, ok? Então, ó, faturamento acumulado 2. E eu vou agora inserir a minha total YTD. E se você reparar, eu também tenho as variações de MTD e QTD, como a gente viu na função anterior. Mas Henrique, cadê a calculate? Essa é a grande ponto-chave da total YTD, pessoal. Ela dispensa o uso da calculate. Então, por que isso? Porque ela já tem dentro dela o argumento expression, ou expressão, que é onde a gente vai inserir a medida que vai ser filtrada, que vai ser acumulada. No nosso caso, será a nossa medida de faturamento. E depois, o argumento dates, ele é muito comum nessas funções de inteligência de tempo, você já conhece. Basta a gente inserir a nossa D calendário, data, ok? Fecho aqui a minha total YTD, para ela calcular para a gente. E eu vou arrastar aqui para dentro agora, na verdade, então as duas funções, ó. Vou arrastar o meu faturamento acumulado com a datesYTD que a gente fez lá atrás. E vou arrastar o meu faturamento acumulado 2 agora. E você vai perceber que os dois, ó, são equivalentes, tá? Não tem nenhuma diferença no resultado. A única diferença é na construção. A datesYTD, ela utiliza da calculate e a total YTD dispensa o uso da calculate. Tudo bem? Então, cabe a você decidir a melhor forma de utilizar. Antes de a gente finalizar o vídeo, então, eu vou voltar lá atrás e vou te mostrar como que funciona a MTD, para a gente acumular dentro do mês, tá? Você vai ver que é a mesma coisa, beleza? Então, venho aqui dentro, botão direito, nova medida. Vou chamar isso aqui de acumulado do mês. Faturamento acumulado do mês. Vou inserir a minha calculate, que eu vou utilizar aqui da datesYTD, tá? Mas daria certo também com a total, não tem problema nenhum.
Vou inserir aqui então o meu faturamento. E vou inserir a minha Dates MTD, pessoal. Olha só. Ela também vai usar da mesma coluna de calendário data, tá? É a mesma coisa. De calendário data. Fecho a Dates MTD, fecho aqui a minha Calculate. Vou dar um zoom aqui, você pausa o vídeo para tirar as suas dúvidas da questão também. E vou arrastar aqui para dentro. Deixa eu tirar primeiro o faturamento acumulado que está aqui dentro, ó, do ano. Deixa eu tirar ele aqui. E vou arrastar agora sim o meu faturamento acumulado do mês, tá? Olha só que interessante, pessoal. Se a gente der um zoom aqui dentro de janeiro, por exemplo, você vai ver que ele acumula dentro do mês, tá vendo? Ó, então eu tenho aqui o dia 2 de janeiro, 3, 4, 5, etc. E aqui os faturamentos por dia normal, tá? E olha só que interessante. Aqui, ó, eu tive, por exemplo, não tive faturamento no dia 7. Então, olha só, 1.400 com 376, 1.700.000, perdão. Então, 1.400.000 com 376, 1.700.000. 1.700.000 com 0, 1.700.000. Tá vendo que ele nunca fica menor? Ele vai sempre, nesse caso de faturamento, tá? Ele, no mínimo, mantém o mês anterior. E assim ele vai acumulando, ó, todos os dias até terminar o mês de janeiro, que termina aqui no dia 31, certo? Dando o acumulado ali, então, daquele mês, certo? Agora, se a gente mudar aqui para dentro do próximo mês, ele zera e começa de novo. Entenderam? Então, essa é a magia das funções de cálculo, tá, pessoal? Essa é a magia aí das funções de inteligência de tempo, para ser mais específico, tá? Então, você pode fazer esses acumulados aí da forma que você achar melhor, e essa análise, sim, são muito utilizadas no mundo corporativo atualmente. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo o que achou, não esqueça de mandar isso pro seu amigo, falar, olha, o que eu achei aqui no YouTube, ó, ficou mais claro de entender agora. Manda para ele, se inscreve no nosso canal e eu te vejo na nossa próxima aula.